Bom, gente, sejam muito bem-vindos aqui ao Espaço Psique do Corpo. Meu nome é Ana Jota e vai ser ótimo falar sobre o tema de hoje, que é estômago, porque eu acabei de passar muito a emoção que é relacionada a ele. Então, vamos lá falar sobre a psicossomática do estômago. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre a emoção relacionada a ele e na segunda parte, eu vou dar um exercício prático para a gente poder limpar o nosso estômago e permitir que ele fique saudável, tá bom? A emoção por trás do estômago é a raiva. E agora, nesse momento, eu passei muita raiva, porque eu gravei esse vídeo todinho, bonitinho, ficou foda o vídeo. E aí, quando eu fui olhar, não estava gravando não, eu não apertei para gravar, passei muita raiva. Mas aí numa situação como essa, o que a gente faz? Porque a raiva vem. E a raiva, é importante saber que ela é uma emoção quente. As emoções quentes sobem, tudo que é quente sobe, certo? E aí, a hora que a raiva vem, a gente até fala, nossa, me subiu uma raiva. Aí, o que a gente faz? Por socialmente ser aceito, né? Ou então, para não piorar as coisas, a gente engole a raiva. A raiva não é uma emoção que deve ser engolida. Uma raiva engolida vai direto para o estômago e adoece o estômago, tá bom? A raiva, se ela não pode ser colocada para fora, se você não pode soltar os cachorros, gritar, pular, espernear por uma questão social ou por uma questão, né, no seu trabalho, é com o seu chefe, enfim, não é possível fazer isso. A raiva é um sentimento que deve ser respirado. É melhor você respirar a raiva do que você engolir a raiva, ok? Então, por exemplo, quando você sentiu aquela raiva, sobe a raiva, você engole? Não, você respira. Então, respira, puxa o ar pela boca, solta o ar pela boca, respira a raiva. Porque isso vai ajudar na oxigenação do seu cérebro. O seu cérebro melhor oxigenado vai conseguir achar uma estratégia eficiente, sensata, para você colocar essa raiva para fora. Entendeu a diferença? Então, se você não pode colocar essa raiva para fora de qualquer jeito, porque você está em um ambiente que isso não é permitido, ao invés de engolir, respire a raiva. Porque o nosso corpo, ele guarda todas as nossas emoções. Então, a gente já está cansado de saber que o nosso corpo, ele adoece com as emoções que a gente guarda. Mas todo mundo sente raiva, todo mundo sente medo, enfim. Isso é comum para todos. A diferença é a maneira como a gente está lidando com essas emoções. E não existem nem emoções más, nem emoções boas. Emoções são emoções e, se bem utilizadas, elas lutam a nosso favor, ok? Então, uma raiva bem utilizada, ela te impulsiona, ela faz você mudar uma realidade, mas uma raiva mal elaborada, ela te adoece, ela te desequilibra, enfim. Mas agora, a gente pode pensar assim, certo, Ana? Então, é raiva, mas que tipo de situação que gera essa raiva e que pode adoecer o meu estômago? É o seguinte, a quantidade de raiva, então muita raiva, se você passa muita raiva no seu trabalho, no seu casamento, com seus filhos, enfim, se você passa sempre muita raiva, você pode adoecer o seu estômago. Também uma raiva mal elaborada, igual a gente conversou, se você sempre é aquela pessoa que engole a raiva, essa raiva vai te adoecer. Raiva engolida adoece o estômago. E pode ser em intensidade também. Então, se você passou por um período ou por uma situação que te deu uma raiva absurda, e principalmente se nessa raiva absurda você não colocou ela para fora de nenhuma forma, ela vai adoecer o seu estômago. E aí, tem gente que pode me perguntar assim, Ana, mas agora, nessa fase que eu tô da vida, eu tô legal, eu tô tão bem, tô suave, tô tranquila. E aí, essa gastrite apareceu, esse refluxo apareceu numa fase que eu tô bem. Por que isso?
Analisa aí se pouco antes de entrar nessa fase boa, você não passou por uma fase que teve muita raiva, que você precisou engolir a raiva e que você deu um certo comando para o seu corpo, que é o seguinte: você falou para o seu corpo, aguenta isso aí, enquanto for possível, tem que aguentar isso, porque eu tenho que ficar nesse emprego, porque eu tenho que ficar nesse casamento, enfim, de alguma forma você falou para o seu corpo que você precisava aguentar aquela situação por um bem maior, ok? Quando a gente faz isso, quando a gente fala assim, não adianta, eu tenho que passar essa raiva, a gente ativa uma parte do nosso cérebro que é a parte primitiva dele, que é a parte do arqueocérebro. O arqueocérebro, ele não reflete muito sobre as coisas, não elabora muitas coisas não. Ele faz o que precisa ser feito. Então, se eu tenho que aguentar essa raiva, nós vamos aguentar essa raiva. Para o arqueocérebro, tarefa dada é tarefa feita. Então, se você falou que você tem que aguentar isso que você está passando, você tem que aguentar isso. E aí, ele vai adormecer todas as outras partes do seu cérebro, para que você não pare para pensar, refletir, que você só encare o que tem que ser encarado, certo? Então você não podia pensar, refletir, você tinha que passar por aquilo. Aí você passou. Só que aí, depois que você passa pelo episódio, naturalmente as outras partes do seu cérebro são ativadas e é quando você vai começar a digerir, processar o que aconteceu. E aí, nesse processo de reflexão, o seu corpo vai ganhando tempo de pensar, de processar, de falar, nossa, olha só o que eu passei. Eu não acredito que eu passei por isso. Eu não acredito que eu aceitei tal situação. Eu não acredito que eu fiz isso. Nossa, que alívio que eu não tô lá mais. Nossa, que bom. Nossa, e aí às vezes bate até uma ressaca, a sensação de alívio, a sensação de questionar como que você aguentou passar por tudo aquilo. E nesse tempo de digestão e reflexão, o seu corpo tem tempo de até adoecer pelo que aconteceu antes. Ali, na hora do furacão, seu corpo não podia mostrar adoecimento. Você tinha que estar firme, você tinha que estar bem, você tinha que estar ali para suportar. Agora que tá tudo bem, que passou, o seu corpo tem tempo para expressar as pendências que ficaram depois dessa fase. Então é comum muita gente relatar, mas agora que tá tudo bem, me apareceu essa gastrite. Isso é comum acontecer e no exercício que eu vou fazer na segunda parte do vídeo vai poder te ajudar a limpar essa raiva. Tanto para quem passa muita raiva o tempo todo, ai, eu sou raivosa, né? Ou então eu passo raiva. Como para quem não elabora bem a raiva, eu engulo muita raiva, engulo muito sapo. E esse exercício também é bom para quem passou uma situação recente relacionada a muita raiva e agora está no momento de processar a raiva que passou, tá bom? Se você quer saber mais profundamente sobre esse assunto, na quarta-feira vai ter a live, eu vou deixar o link dela aqui, tá bom? Que aí eu vou falar mais profundamente e especificamente sobre gastrite, refluxo e úlcera. E também na sexta-feira eu deixo um vídeo que é sobre florais relacionados à raiva. Nessa sexta-feira vai ser específico a raiva, tá bom? Então eu também vou deixar o link desse vídeo aqui, porque se você quiser algum floral para te ajudar a processar essa raiva, ali vão estar algumas dicas que você pode utilizar, tá bom? Então agora, na segunda parte desse exercício, nós vamos para o exercício prático de psicossomática. Nesse exercício é interessante que você esteja em uma posição confortável, pode ser tanto sentada quanto deitada. As suas duas mãos é importante que estejam livres no início do exercício, tá bom? E aí, por quê? Porque aqui eu vou fingir que aqui é o estômago, tá bom? A gente vai levar as duas mãos para o estômago. Então você pode tocar só a ponta dos dedos, a palma das mãos, fazer conchinha. Pode ser a maneira como o seu corpo te instruir a fazer isso. O mais importante é que você toque o seu corpo de uma maneira acolhedora, tá bom?
acolhendo com amor, porque agora, nesse momento, você vai fazer um exercício de cura para o seu estômago. Então, no início do exercício, é mais importante que você me ouça do que você me veja. Então, pode deixar o aparelho do seu lado quando a gente for iniciar o exercício e ficar com as duas mãos livres. Ao final do exercício, é muito importante que você volte a ficar acordada ou acordado, porque isso aumenta as chances do que você entrou em contato ao longo do exercício venha para o seu consciente. Se a gente dorme no final de um exercício de psicossomática, a gente tem a tendência de levar aquilo que a gente entrou em contato para o nosso inconsciente, e aí isso não é legal porque continua escondido para nós, tá bom? Se ao longo do exercício você não ver nada, não entender nada, ficar confuso, fique muito tranquilo, continue a respiração que eu vou te orientar, que o seu corpo sabe o que está acontecendo e o resultado vai acontecer. Às vezes a nossa mente pode ficar um pouco confusa sem entender, mas o seu corpo, ele entende e sabe o que está acontecendo, tá bom? Então vamos para o início do exercício. Aí na posição confortável que você escolheu ficar, libere as suas duas mãos, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Você vai acolher o seu estômago, respirando, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Mantendo a respiração. Tranquilamente. Você pode repetir em voz alta: querido corpo, eu venho aqui hoje com humildade pedir que me mostre toda a raiva que está adoecendo o meu estômago. Querido corpo, eu venho com amor pedir que me mostre toda a raiva que está adoecendo o meu corpo, que está adoecendo o meu estômago. Nesse momento, continue a respiração, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Perceba o seu corpo. Você pode repetir em voz alta: querida raiva, eu venho aqui hoje com humildade e compreensão que em um momento de necessidade eu acabei te produzindo. Mas eu te produzi em excesso.
Por isso eu peço, querida raiva, com humildade, que venha para entre as minhas mãos. Eu prometo te entregar para um lugar seguro. Nesse momento, continue sua respiração tranquilamente, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. E da maneira que o seu corpo te orientar, cada corpo é de um jeito, você pode ir limpando essa raiva que está no seu estômago e pegando essa raiva com as suas mãos, da sua maneira, com tranquilidade. Cada corpo é diferente. Confie na maneira que o seu corpo te instruir. Quando tiver pegado o máximo de raiva e ela estiver entre as suas mãos, visualize uma luz branca vindo do teto, aproximando das suas mãos. Você sempre mantendo a respiração, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Ao visualizar essa luz branca se aproximando das suas mãos, você pode repetir em voz alta: querida luz branca, eu venho aqui hoje com humildade pedir que receba toda essa raiva que em um momento de necessidade eu acabei produzindo em excesso. E peço, querida luz branca, que, se possível, transforme essa raiva em algo bom para a humanidade. Eu agradeço, agradeço, agradeço. Nesse momento, deixe que a luz branca pegue toda a raiva que está nas suas mãos. Quando sentir que ela pegou toda a raiva que está nas suas mãos, você pode relaxar os braços. Deixe que ela vá pegando toda essa emoção. Você mantendo a sua respiração, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Repita esse exercício quantas vezes você achar necessário, quantas vezes o seu corpo te pedir. Parabéns por estar aqui cuidando do seu corpo e até a próxima. Você merece cuidar do seu emocional. Muito obrigada.